Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Luana Ramos, especialista na área de LGPD e Compliance, e no vídeo de hoje eu irei abordar sobre uma das figuras importantes trazidas na LGPD, o encarregado de dados, também conhecido como Data Protection Officer ou somente DPO. A LGPD, no seu artigo 5º, define o encarregado de dados como a pessoa indicada pelo controlador e operador para atuar como canal de comunicação entre o controlador, os titulares de dados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD. Portanto, a maioria das empresas precisarão indicar o encarregado, e eu disse aqui a maioria, pois a resolução número 2 da ANPD trouxe uma exceção em relação à indicação obrigatória do encarregado de dados. De acordo com ela, as microempresas e as empresas de pequeno porte com faturamento anual de até 10 milhões de reais não precisam indicar o encarregado de dados desde que o tratamento de dados seja realizado de forma eventual e em pequena escala. A lei ela também não distingue se o encarregado de dados ele deve ser uma pessoa física ou jurídica e se deve ser um funcionário da organização ou um agente externo. Mas considerando as boas práticas internacionais, o encarregado de dados poderá ser tanto um colaborador da instituição quanto um agente externo de natureza física ou jurídica. Recomenda-se que o encarregado ele seja indicado por um ato formal, como um contrato de prestação de serviços ou um ato administrativo, bem como que ele possua conhecimento sobre proteção de dados, tecnologia da informação e segurança da informação. É importante também destacar aqui que a responsabilidade pelas atividades de tratamento de dados pessoais, ela continua sendo tanto do controlador ou do operador de dados. E quais são as funções do encarregado? Ele tem como função principal atuar como um agente facilitador e orientador para a instituição. Ele que será responsável por orientar e supervisionar os colaboradores e prestadores de serviços, a fim de garantir que os dados pessoais estejam sendo tratados de forma adequada em conformidade com a LGPD. Além disso, são outras atribuições do encarregado: receber as demandas dos titulares dos dados e encaminhá-las aos responsáveis pela solução, orientar os colaboradores da instituição sobre as melhores práticas para o tratamento dos dados pessoais, realizar treinamentos regulares com os colaboradores sobre a LGPD, monitorar e orientar a implementação de políticas e procedimentos relacionados à proteção de dados pessoais, manter os registros das atividades de tratamento de dados realizados pela instituição, atuar como um ponto de contato com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, e prestar os esclarecimentos quando solicitado. E ainda, pessoal, é importante destacar aqui que o encarregado de dados ele deve ter independência e autonomia em sua atuação, a fim de garantir que possa realizar suas atribuições de forma efetiva e imparcial. Outro ponto importante é que a identidade e as informações de contato do encarregado, elas deverão ser divulgadas publicamente, de forma clara e objetiva, preferencialmente no site do controlador. Enfim, a figura do encarregado de dados é essencial para garantir que as instituições estejam em conformidade com a LGPD, e se você tem interesse em se aprofundar no assunto, eu recomendo a leitura do Guia Orientativo para Definições dos Agentes de Tratamento de Dados Pessoais e do Encarregado, que foi elaborado pela ANPD. Até a próxima!